Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade ao curso de Microsoft Excel. Hoje faremos uma planilha de comissão sobre vendas. Vamos aprender novos recursos com o Excel. Lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Então, vamos lá. Muito bem, então vamos iniciar nossa planilha de comissão. Nós vamos clicar aqui na célula A1 e vamos digitar o título. Planilha de comissão sobre vendas. Muito bem, vou pressionar o Enter do teclado e vamos digitar os funcionários. À medida que eu vou digitando, eu vou pressionando o Enter. Então, nós vamos digitando. Isso nós já vimos na aula anterior. Basta você digitar na célula. Terminou de digitar, pressiona o Enter. Vamos digitando, pressionando o Enter. Muito bem. Então, nós preenchemos a coluna com os funcionários. Lembrando que é possível autoajustar a coluna. Então, nós vamos aqui no rótulo entre a A e a B. O formato do mouse muda. Nós vamos dar dois cliques aqui, ó, dois cliques com o mouse. Ele vai autoajustar para nós. Então, vamos fazer a segunda coluna. Então, nós vamos ter aqui na segunda coluna salário base. Então, digitamos a coluna salário base. Nós vamos autoajustar. Nós vamos na divisória entre a B e a C e vamos dar dois cliques. Dois cliques ele autoajusta. E vamos preencher com os valores. Então, vamos lá. 15.000, 12.000 e vamos preenchendo os valores. 11.000, pressiono o Enter, 13.000, Enter, 14 e vamos digitar 16.000. Muito bem, digito e pressiono o Enter na sequência. Agora nós vamos clicar aqui na célula C2, eu clico com o mouse e vamos fazer a terceira coluna. Na terceira coluna nós vamos digitar comissão. Pressiono o Enter. Se necessário, nós podemos ajustar. Nós vamos aqui na divisória entre a C e a D. Vamos dar dois cliques. Ou mesmo eu posso arrastar manualmente. Eu clico, seguro e arrasto. Ele vai fazer um ajuste para nós. Muito bem. A comissão nós vamos digitar 10%. Na comissão, eu digito 10% e pressiono o Enter. Então, vamos dar uma dica aqui. Quando você digita porcentagem numa célula, geralmente ele fica com o formato de porcentagem. Olha só, nós digitamos aqui ó, 10%. Então, mesmo se eu deletar o conteúdo, eu preciso digitar um outro conteúdo. Ó, por exemplo, 45. Quando eu pressionar o Enter, o que acontece? A célula ela assumiu o conteúdo, o formato de porcentagem. Então, quando acontece isso, é simples para resolver. Você clica fora, clica na célula que você deseja. Repara que aqui em cima na caixa está escrito porcentagem. Então, você vai clicar na seta e escolher número geral, ou seja, um número sem formato específico. Você clica e ele adiciona esse formato. Ok? Então é bem simples você consertar isso. Eu vejo muitos alunos com essa dificuldade. Quando ele digita um número em porcentagem, aqui ó, vou te dar um exemplo, 10%. Uma vez que eu digitei 10%, a célula assume o formato de porcentagem. Então para remover isso, basta clicar aqui na caixa, na setinha, ó. Clico na setinha e escolho o número geral. Deleto o conteúdo e posso digitar qualquer valor novamente sem um formato específico. Então vamos continuar aqui. Primeiro valor de comissão 10%. Então nós vamos colocar aqui 10%. Pressiono o Enter. Meu objetivo aqui é adicionar 10% em todas as células.
Então nós vamos fazer aquilo que vimos na aula anterior. Eu vou clicar nos 10%. Nós vamos aqui no quadradinho e vamos manipular isso. Eu vou clicar, segurar o botão e arrastar para baixo. Ele automaticamente preenche com os mesmos valores. Ou seja, ele vai replicar a primeira célula. Muito bem. Nós vamos criar aqui uma quarta coluna. Esse aqui será um total parcial. Então, total parcial. Então, essa coluna do total parcial nós vamos deixar sem conteúdo porque nós vamos posteriormente efetuar cálculos aqui dentro. Vamos para a próxima coluna, vamos fazer nossa coluna de total geral. Total geral. Muito bem. Agora nós vamos autoajustar a coluna. Eu vou entre a E e a F e vamos dar 2 cliques. Então nós vamos agora pular uma linha. Então a linha 12 nós vamos pular e nós vamos adicionar as funções aqui. Então nós vamos fazer a média, máximo, mínimo e vamos fazer a soma. Olha só, o mínimo nós digitamos errado aqui. Eu coloquei a acentuação de forma equivocada. Então nós vamos clicar aqui no mínimo. Vamos deletar e vamos digitar da forma correta. Então, mínimo. E pressiono o Enter para confirmar. Bom, está pronta a planilha. Agora nós vamos partir para a parte de formatação. Todos esses recursos de formatação nós vimos nas aulas anteriores. Se você apresentar alguma dificuldade na hora da formatação, eu recomendo que você faça uma revisão nas aulas anteriores. Então vamos começar aqui pelo título. Eu vou selecionar da célula A1 até a célula F1. Então para selecionar eu clico na célula que eu desejo inicial, seguro o botão do mouse e arrasto para a direita. Vamos clicar aqui no mesclar e centralizar para transformar em uma única célula. Eu vou aumentar o tamanho do título, tamanho 12, aumento mais uma vez, tamanho 14. Está bom? Negrito. Uma cor de fundo, eu vou clicar na seta do balde, vou escolher um azul, cor de preenchimento, e a cor da letra nós vamos escolher a cor da fonte, vamos escolher um branco. Pronto. Agora nós vamos selecionar toda a planilha, eu clico fora, clico na primeira célula, seguro o botão e arrasto para as demais. Vou na setinha de bordas, clico na setinha, escolho todas as bordas. Então, clico aqui no botão todas as bordas. Ele vai adicionar borda na planilha. Clico fora para ver o resultado. Como eu tenho valores aqui, então vou selecionar os valores. Clicar no formato monetário para adicionar o R cifrão e o vírgula 00. Olha só, ele preenche automático. Bom, se aparecer esses símbolos para você, significa que o número não coube na célula. Então, basta ir na divisória entre a B e a C, no caso aqui, que não coube dentro da coluna B. Então, eu vou entre a B e a C e 2 cliques para autoajustar, ou ajusto manualmente. Tanto faz. 2 cliques ele autoajusta. Se eu clicar, segurar o botão e arrastar, eu ajusto manualmente. Então, vamos terminar a formatação. Clico fora, seleciono os rótulos das colunas. Funcionário, salário, comissão. Para selecionar, clico, seguro o botão e arrasto para a direita. Vamos adicionar negrito. Vamos centralizar. E vamos ajustar um pouquinho mais aqui, manualmente mesmo, para dar um visual mais interessante para a planilha. Muito bem, clico fora. Aqui, média, máximo e mínimo, nós vamos também selecionar. Vamos adicionar negrito e vamos iniciar o cálculo. Nós poderíamos também adicionar uma coluna aqui sobre vendas, valores de vendas, e fazer essa comissão relacionada ao valor de vendas. Então, para fazer isso é bem simples. Eu clico na coluna C, pressiono inserir. Eu poderia criar mais uma coluna aqui, por exemplo, de vendas. Então, nós vamos criar a coluna de vendas. Eu vou digitar aqui vendas e já vou preencher com todo o conteúdo. Eu vou digitar todos os valores de vendas aqui, todas as células. Muito bem, então eu já preenchi com o conteúdo. Então eu digitei um valor de vendas para cada funcionário. Então cada funcionário agora possui uma coluna
com os respectivos valores de vendas. Então, nós vamos criar agora um cálculo, o total parcial. Então, veja bem, eu tenho aqui uma quantidade vendida e preciso encontrar a comissão. Então, para fazer isso, nós vamos clicar na célula que vai receber o resultado. Vou iniciar com o sinal de igual, clico no primeiro valor aqui, que é o valor de vendas, vezes a comissão. Pressiono o Enter, ele automaticamente adiciona para nós o total de comissão relacionado à quantidade de vendas. Então, feito isso, eu vou fazer o mesmo com os demais. Igual, clico no valor de venda, vezes a comissão. Pressiono o Enter, mesma coisa nos demais. Igual, clico no valor de venda, vezes a comissão. Pressiono o Enter e assim por diante. Lembrando que assim, repare que nós temos uma sequência lógica aqui. Nós temos o total parcial, que é o valor de comissão relacionado à quantidade vendida. Então, eu tenho aqui, deste funcionário, eu tenho o valor de venda dele, que é C3, vezes a comissão. Então, C3 vezes D3. Na sequência, seria C4, que é referente a esta vendedora, C4, vezes D4. Aqui embaixo a mesma coisa. C5 vezes D5. Então, eu tenho uma sequência lógica. Então, toda vez que eu possuo a sequência lógica, eu não preciso fazer um por um. Eu vou fazer somente o primeiro, vou apagar os demais, deleto esse, clico nesse outro, deleto. Eu faço o primeiro e utilizo o manipulador de fórmulas. Então, feito o primeiro, é a célula que possui a fórmula. Eu vou no manipulador, clico, seguro o botão e arrasto para baixo. Ele automaticamente encontra os outros resultados. Então, o primeiro, C3 vezes D3, correto. Vamos ver o segundo, C4 vezes D4. O terceiro, C5 vezes D5. Então, quando eu tenho uma sequência lógica, não é necessário fazer um por um. Eu posso fazer somente o primeiro e manipulo para os demais. Então, eu tenho aqui o total parcial. Agora, nós temos que encontrar o total geral. Então, eu tenho um salário base, mais uma quantidade, um valor de comissão. Então, o total geral será igual o salário base mais o parcial, o total parcial. Então, clico no total parcial, pressiono o Enter. Olha lá, o valor 35 mil. Nos demais, eu poderia fazer um por um. Então, a mesma coisa, eu tenho uma sequência lógica. Então, eu não preciso fazer um por um. Eu faço somente o primeiro, B3 mais E3, e utilizo o manipulador. Eu clico na célula que possui a fórmula, eu vou no canto inferior direito, clico, seguro o botão e arrasto para baixo. Ele automaticamente preenche as outras células. Vou clicar na célula que possui o resultado aqui. Então, B4 mais E4, depois B5 mais E5, na sequência B6 mais E6, ou seja, está correto o nosso cálculo aqui. Bom, nós temos aqui então as funções. Eu tenho o valor, eu quero encontrar o valor médio do salário. Então, como nós vamos fazer isso? Igual, vou digitar o nome da função, que é média. Abro parênteses e vou selecionar os valores. Seleciono os valores que eu desejo. Olha aqui na barra de fórmulas. Igual média, que é a função média. Eu quero encontrar um valor médio aqui, uma média de salário, de B3 até B11. Então, média de B3 até B11. Fecho o parênteses e vou pressionar o Enter. Muito bem. Então, a média de salário aqui é 14.666. Então, vamos fazer o mesmo com o máximo. Então, média, nós encontramos o valor médio. Agora, o máximo, o objetivo é encontrar o maior valor de salário aqui. Então, igual, máximo, que é o nome da função. Abro parênteses. Vou selecionar os valores que eu desejo. Então, igual máximo. Abro parênteses. Seleciono os valores. Fecho parênteses e vou pressionar o Enter.
Dá só uma olhadinha que não é necessário acentuar quando você for fazer a função. Basta digitar mesmo, não precisa ser maiúsculo, não precisa ter acento. Digitou máximo, abre parênteses, seleciona os valores, fecha o parênteses e dá o Enter. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o mínimo. Igual, mínimo, abro parênteses, seleciono os valores, fecho o parênteses e vou pressionar o Enter. Muito bem. O mínimo é o menor valor aqui de salário. Então, o maior valor deu 19 mil de salário. E o menor valor, nós temos aqui 11 mil. E vamos fazer a soma. Então, igual, soma, abre parênteses, vou selecionar os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Então, eu tenho um total de salários, uma soma de salários de 132 mil. Então, a parte de cálculo já está pronta. Então, é possível também numa planilha, eu tenho aqui os funcionários, você vai reparar que isso não está em ordem crescente, não está em ordem alfabética. É possível adicionar isso, transformar isso em ordem alfabética. Nós vamos então clicar no rótulo, ó, funcionário, precisa ser no rótulo. Na sequência, depois de clicar aqui em funcionário, nós vamos clicar aqui no botão classificar e filtrar, na setinha do botão, e nós temos dois tipos de classificação. Classificar crescente, ou seja, em ordem alfabética de A a Z, ou classificação decrescente, que é o oposto, de Z a A. Então, nesse caso, nós vamos escolher classificação crescente, de A a Z. Quando eu clicar, a planilha já estará em ordem alfabética. Então, eu vou desfazer. Ó. Clico em desfazer. Vamos fazer novamente. Clico no rótulo, que é funcionário aqui, ó, rótulo. Na sequência, classificar e filtrar, eu clico na setinha e posso escolher classificação crescente, de A a Z. Para concluir, nós vamos atribuir um nome para a planilha. Eu tenho aqui planilha 1, eu vou digitar um nome de comissão. Comissão. Então, atribui um nome para a planilha. Isso ajuda porque se você possuir aqui várias planilhas, fica mais fácil identificar no futuro. Terminando, nós vamos salvar. Eu clico em arquivo, escolho a opção salvar, procurar, aqui eu clico no botão procurar. Vamos dar um nome, por exemplo, aula 4. Nós vamos clicar no local de armazenamento, que é documentos, e por último, salvar. Está pronto o nosso trabalho. Para eu ter certeza que está salvo, eu verifico aqui na parte superior, aula 4, está salvo. Então é isso, pessoal. Se você gostou da aula, clique em curtir, compartilhe com seus amigos, faça a inscrição no canal para receber as novidades, lembrando que é possível adquirir o curso completo clicando no link da descrição. Fica logo abaixo. Um forte abraço e até a próxima!